Buenos días, sejam todos bem-vindos mais uma classe de la língua espanhola, pero hoy vamos estudar el verbo. Entonces, verbo espanhol, que também significa, uma ação, que seria, uma ação. Pode também indicar estado e fenômenos. Quando eu hablo aqui, eu estou falando, modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. Pero vamos estudar o modo indicativo, que o que aqui vai indicar, uma certeza, uma verdade. Então aqui vai ser tipo uma verdade, Ou seja, eu não mudo, a minha opinião. Vai indicar também uma certeza. Pretérito aqui, professor, o que é pretérito? A mesma coisa. Hablou em pretérito, hablou em passado. Mira, vamos aqui tentar conhecer. Aqui temos, pretérito perfeito, que seria pretérito perfeito, expressa uma ação, que seria uma ação realizada no passado, que perdura no presente, que aparece no presente. Ou seja, geralmente aqui, gente, pretérito perfeito aqui, ele vem composto com o verbo, particípio, que é esse verbo aqui, ó, terminação ado, terminação ido, e ele vem com o verbo aqui auxiliar, tá? Então, aqui também ele vai ser chamado, período composto. Período composto, o que existe quando vienes dos verbos. Mira, como eu posso entender isto? Um verbo, outro verbo. Uns auxilia o outro. Mira. Então aqui eu abro assim. Eu he trabajado. Tu has trabajado. Ele ou ella, ou ella ha trabajado. Nosotros hemos trabajado. Nosotros, vosotros habéis trabajado. Ellos, ellas han trabajado. Mira. Também isto serve para conjugar, a mesma coisa aqui, falar em português. Então aqui, gente, eu posso conjugar, utilizando os pronomes personais, ou então sem pronome. Mas aqui, quando eu pratico essa ação, existe uma pessoa. O verbo, pratica uma ação. Isso quer dizer que existe pessoas na ação. Então aqui eu tenho aqui o pretérito perfeito. Então é o seguinte, pretérito perfeito são ações que acontecem no passado, mas ao mesmo tempo, eu estou lembrando, eu estou falando, eu estou situando. Ou seja, é tudo aquilo que está no presente. Tá? Então se eu falo uma coisa que é do passado, hoje, geralmente eu utilizo esse verbo aqui. Eu he comido. Ou seja, eu tinha comido.
No caso aqui, o verbo comer, né? Eu pratiquei uma ação que eu tinha feito, né, no passado, mas eu situei hoje, ok? Vamos conhecer aqui passo a passo. Então aqui, el uso de pretérito perfeito. Então aqui, ó, grifes aqui, pretérito perfeito, de indicativo em espanhol. Acciones ou ação realizada em espaço de tempo que se estende hasta e presente. Então aqui, gente, eu vou praticar uma ação realizada, né, no tempo, no passado, que vai se estender até o presente. Então eu abro assim: esta semana, Antônio ha ordenado sua oficina. Aqui, pretérito perfeito ha ordenado, que terceira pessoa, quem é? Ele, Antônio. O que Antônio fez? Ele, né, organizou ou arrumou o que? Sua oficina. Oficina aqui, gente, aqui em espanhol, ele é um heterossemântico. Oficina não é oficina, tá, gente? Oficina aqui em espanhol, você vai classificar ele como escritório. Ó, escritório. Cadê o escritório, professor? É esse aqui, ó, onde o Antônio está na sala. Ele tá vendo aqui, ó, tá tudo arrumado, limpo. Ele arrumou o escritório dele. Que semana foi? Esta semana. A gente não sabe o dia. Se foi na segunda, na terça, na quarta, se foi hoje. Então, vamos aqui conhecer número 2. Acciones realizadas en pasado que dan lugar a uma situação ou resultado que tem implicações no presente e no futuro. Então aqui é o seguinte, planeado manter a ordem no futuro. Tinha planejado, né, manter planos e ordem no futuro. Então é o seguinte, geralmente nas escolas, né, tem aquelas bandas de fanfarra, né, eles têm no início do ano uma preparação de apresentação de banda musical. Então, para eles apresentar para um evento, o que eles têm que fazer? Tem que ensaiar, né, bastante para chegar no dia e apresentar, ok? Então aqui nós temos aqui, ó, um grupo, né, de musical, de fanfarra. Essa banda aqui, gente, ela só tá assim organizada, né, tudo ensaiado, porque eles, né, tinham praticado isso lá atrás, tá? Lá no passado. Então, quando eu utilizo esse verbo aqui, ó, planejado, manter em ordem e no futuro, ou seja, o que eles fizeram no passado, os ensaios, né, a letra da música, a troca de ideia, eles, né, se prepararam para apresentar hoje. Okay? Então, quando eu misturo, né, o passado com o presente, eu estou falando aqui, ó, do pretérito perfeito, tá? Pretérito perfeito. Mira, vamos passar adelante. Pretérito imperfeito, ou seja, né, é o pretérito que não é perfeito. Por que ele é chamado de pretérito que não é perfeito? Imperfeito aqui, gente, é quando aqui, ó, vamos imaginar o seguinte, eu estou falando aqui, ó, no passado. Eu abro, né, no passado. Quando eu abro no passado, o passado fica no passado.
O passado fica no passado. O que é isso, professor Jota? É um passado, gente, que não volta, tá? Ou seja, todas as minhas ações, né? Ela continua no passado ou ela tem uma função de não ser concretizada, ok? Vamos aqui. Então aqui nós temos aqui, ó, pretérito imperfeito. A terminação aqui é aba, né? Se for verbo terminado a er, infinitivo. Se for verbo terminado em er, comer, aqui a terminação, conjugação ia. Ir, terminação ia, ok? Aí é o seguinte, como esse verbo aqui ele só tem um verbo, ele só tem o quê? Um verbo conjugado. Então esse verbo aqui, gente, ele vai ser chamado, né, de período simples, período simples, simples, vira, deixa eu pegar essa aqui, na borracha, lagoma, perdão, gente, borracha, gente, aqui seria pessoas bêbadas, seria mulher bêbada. Espanhol aqui não é borracha não, tá, gente? Eu que falei errado. Lagoma. Então, período, né? Simples. O que é um período simples? Quando eu vou conjugar o verbo aqui, ó, ele só tem um verbo, tá? Não tem nenhum auxiliar. Então aqui vocês têm aqui, ó, yo hablaba, né? Tu hablabas, él o ella hablaba, nosotros hablamos, vosotros hablabais, ellos hablaban. Sejam falava, eles falavam. Eu comia, tu comias, ele comia, nosotros comíamos, vosotros comías, eles comiam. Então aqui ó, tem um exemplo aqui, Marcos, né, miraba televisão. Marcos, né, ele olhava, né, a televisão. Mientras comia, enquanto comia. Então vocês perceberam aqui que Marcos, né, ao mesmo tempo que ele olhava a televisão, ele comia. Só que aqui na frase não diz que ele terminou. Aí só fala aqui que Marcos, né, olhava a televisão enquanto comia. Então aqui foi praticada uma ação não terminada. Por isso que ele é chamado aqui, ó, pretérito imperfeito. O que é um pretérito perfeito, imperfeito, perdão? Quando eu pratico uma ação no passado que não termina. Pretérito imperfeito. Mira? Saber o perfeito é só pensar nesses verbos aqui. Se for AR, né? Aba. Se for ER, vai ser conjugado em verbo ia. Se for IR, vai ser conjugado verbo ia. Esses verbos aqui também são chamados, né? Verbos regulares. O que é um verbo regular? Vou dar uma dica para vocês, tá? Verbo regular, por exemplo, eu vou olhar aqui na conjugação. Deixa eu fazer isso aqui. Eu vou olhar aqui na conjugação. Tá vendo aqui, ó? Aba, abas, aba, abamos, abais, abais, né? Aba. Então, isso aqui, gente,
São verbos, né, que têm a mesma terminação. Tá vendo aqui, ó? Eles têm, ó, as mesmas terminações. Tá vendo aqui, ó? O radical. Tirei o radical. Então, isso aqui é chamado de verbos regulares, ok? Verbos regulares. Pessoal, o que é um verbo regular? Quando tem a mesma conjugação, aparece nas conjugações as mesmas letras. As mesmas letras. Ok? Vamos passar adelante. E pretérito imperfeito do indicativo se utiliza para expressar cursos de ações, né, passado, cujo princípio e o fim não se concretizam. Ou seja, né, expressa ação no passado, cujo princípio ou fim não se concretiza. De mesmo modo, serve para dar continuidade ou regularidade a uma ação no passado. Então aqui nós temos aqui a Rubens, né? A Rubens lhe encantava e futebol. Então o Rubens aqui, ele se sente, né, felizado pelo futebol. Se passava o dia correndo detrás da pelota. Se passava o dia inteiro correndo atrás da bola. Entrenada com suas equipos los martes e los jueves. Então é o seguinte, todos os dias da semana, que são martes, né? Terça e jueves, sexta. Então terça e sexta é o dia que ele passava o dia correndo atrás, né, da bola, treinando. Sua madre lhe renia constantemente, porque sempre estava disposto a jogar um partido com seus amigos. Então a madre, que seria a mãe, né, estava presente constantemente com ele. E sempre quando ela podia, estava disposta a jogar uma partida com futebol com os amigos. Na verdade, que quem jogava mesmo era Rubens, tá? A mãe dele estava lá olhando, observando. Aí é que pero, né, nunca tinha tempo para hacer os deveres. Então, o Rubens aqui, ó, ele nunca tinha tempo, né, para fazer seus deveres. Por quê? Porque ele ficava treinando bola, treinando futebol com os colegas e jogando. Então, aqui, gente, é uma ação, né, que era praticado no passado. E o que atrapalhava ele? De tanto ele treinar com os amigos e jogar com seus amigos, ele nunca tinha tempo para fazer o que? Os deveres. Então aqui, como ele não tinha tempo para fazer seus deveres, aqui vai ser o que? Uma ação no passado no terminado. Não terminada, tá? Então, assim, o que ficou no passado lá, gente, não tem como mudar, tá? Ou seja, ele pode se prejudicar aqui nos estudos, né? Porque ele não tinha tempo para fazer os deveres. Ou seja, né, é uma ação no passado que não volta mais. Então vamos passar adiante. Deixa eu ver o pretérito. Ah, já falei isso. Vamos aqui com as questões. Uma tormenta tropical ha llegado a sul de México. Uma tormenta tropical ha llegado a sul de México. Então aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, que verbo é esse? Vamos conjugar ele. Eu, déjame
agarrar la goma, mira, vamos de nuevo. Yo he llegado, yo he llegado. Tú has né, chegado. Ele ha chegado. Nosotros né? Hemos llegado. Nosotros hemos llegado. Vosotros habéis llegado. Vosotros habéis llegado. Eles, né? Agora é plural. Eles han llegado. Eles han llegado. Então aqui, ó, aqui é a terceira pessoa do singular, tá? Terceira do singular. Então isso aqui vai ser chamado de que? Futuro do perfeito? Não. Pretérito indefinido? Não. Pretérito plusquamperfeito? Não. Pretérito perfeito de indicativo? Sim. Então aqui, ó, letra E. Achamos a resposta. Vamos confirmar? Isso, letra E. Universidade Estadual do Ceará. La forma verbal de la frase. Maria ha chegado hoje. Maria, né? Se for trazer em português, Maria tinha chegado hoje. Só lembrando, gente, que esse verbo aqui a gente não traduz ele não, tá, gente? O verbo haver, o verbo ser, aqui, tem alguns verbos que a gente não traduz para o português. O verbo haver aqui, tem que falar ele dessa forma aqui, tá? Eu falei com sinônimo, né, para o português. Vamos aqui. Maria ha chegado hoje. Maria tinha chegado hoje. Então aqui é o seguinte. Aqui está em terceira pessoa. Vamos conjugar aqui. Jo e chegado, né? Tu has, né? Tu has chegado. Ele ha chegado. Ele ha chegado. Pronto. Qual é o nome desse verbo? Pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Letra D. Aqui, ó. Vamos confirmar?
Letra D. Muito bem. Pronto, aqui nós temos uma questão, né, do Enem, né? Então aqui, vamos aqui ler a pergunta. Gente, qualquer situação aqui, antes de você ler texto, vamos analisar aqui a pergunta. Nesse grafite, protagonizado por um grupo do Chaco em Las Brenhas, faz-se o uso do verbo estranhar. Então aqui, ó, tem um verbo estranhar. Alternativa que identifica o real sentido desse verbo estranhar. Alternativa que identifica o real sentido do verbo dentro, né, do contexto grafite. Quando eu falo aqui contexto, né, eu estou falando aqui, gente, ó, em realidade, tá? Em realidade. Pessoal, mas que tipo de contexto que eu posso colocar como uma realidade? Pode ser um contexto social, né? Pode ser um contexto social, pode ser um contexto político, ok? Então, geralmente assim, gente, as questões do Enem, ou ele aparece, né, texto de imagem, ou questão, ou é o contexto social, ou é o contexto político. Vamos ler aqui a vontade de que um estranho escapasse, o desejo de que alguém revele sentir sua falta, o medo de que outra pessoa estranhe, a desconfiança por um comportamento estranho de alguém, a gana de que um ser desconhecido não ache estranho. Vamos aqui partir para o texto. Oxalá. Aqui, oxalá seria oxalá, né? Então aqui, ó, se eu for traduzir aqui, ó, se Deus, né, quiser. Então, se Deus quiser aqui, ó, é uma fala, né, muito cotidiana da população. Se Deus quiser, o meu trabalho vai dar certo. Se Deus quiser, amanhã estarei na aula presente. Então aqui, ó, eu tenho, né, oxalá, uma expressão popular. Se te escapara um te estranho. Estranho aqui, ó, seria, né, estranho. Estranho. Qual é a função aqui, gente, do verbo, né, estranhar? Eu posso colocar numa seguinte situação. O verbo estranhar aqui, a mesma coisa assim, ele, né, vai mexer aqui com a nossa capacidade, né, de memorização. Como assim? Se eu olho, né, um objeto, eu começo a pensar algo, né, que não é comum. Então aqui esse, né, objeto aqui que eu estou olhando, o que está acontecendo com ele? Vai me transmitir algo, né? Mas assim, professor, vai transmitir basicamente o quê? Aqui pode transmitir o quê? Uma palavra no passado, né? Ou um ato no passado, ou uma ação que está acontecendo hoje, né? Então aqui, olá, se te escapará ou te estranho. Aí vem aqui, ação poética Chaco em Las Brenhas. Então, gente, geralmente assim, ele quer saber o verbo aqui dentro do contexto, né? Realidade. Então, aqui, se eu for analisar o contexto social, eu posso aqui, ó, se for contexto social, pode ser o quê? Problema. Okay? Pode ser um problema.
Se for um contexto social. Se for um contexto político, né? Também pode ser um problema. Então vamos imaginar aqui, vamos jogar para a nossa realidade. O que essa palavra está querendo falar para mim? A vontade de que um estranho escapasse? Não, não é. O problema aqui é você não pode fugir do problema. Você tem que o quê? Encarar o problema. Aí vem aqui o desejo, né, de que alguém revele sentir sua falta. Aqui pode ser, gente, porque é o seguinte: o desejo de que alguém revele sentir sua falta vai mexer com a nossa sensibilidade. Esse verbo aqui, ó, estranhar, ele também mexe, né, com a nossa sensibilidade. Mexe com nossa sensibilidade. Vamos ver a letra C. O medo de que outra pessoa o estranhe. O medo de que outra pessoa o estranhe. Não. Quando eu falo aqui, ojalá, se Deus quiser, é eu que estou aqui falando. Não é outra pessoa que está falando para mim. Ojalá, se Deus quiser, se te escapa um te estranho. Então aqui, ó, é eu que estou falando pro o receptor que vai ouvir, tá? Então aqui o medo de que outra pessoa estranhe? Não. Vamos ver a letra D. A desconfiança por um comportamento estranho de alguém? Pode ser, gente, mas é o seguinte, quando eu falo a desconfiança por um comportamento de alguém, não é outra pessoa que vai ficar desconfiado, poderia ser eu, né? Então aqui não é a letra D. A gana de que um ser desconhecido não ache estranho. Não. Aqui é o seguinte, né? Geralmente aqui toda ação poética, né? Eles, né, revela aqui, ó, toda ação poética. O que eles revelam? Sentimento, né? Que mais? Dores. Que mais? Amor. Que mais? Saudade. Então aqui a letra B aqui, ó, ele vai aqui, ó, situar o que o poeta quer nos revelar. Então o que o poeta quer nos revelar aqui? O desejo de que alguém revele sentir sua falta. Então aqui, ó, a palavra-chave aqui, ó, revele sentir sua falta. Então isso aqui, ó, então aqui seria a letra B, né? Vou marcar aqui. Será que é a letra B, gente? Vamos ver aqui. Letra B. Muito bem, gente. Pessoal, chegamos aqui mais no fim de uma aula, né? Então, essa aula aqui é uma aula para o segundo ano. A gente se vê na nossa plataforma. Então, se Deus quiser, estamos lá na plataforma e vamos continuar. Então é isso. Boa sorte a todos. Adeus. Hasta la próxima.